Muito bom dia. Mais uma vez a gente se encontra aqui, né, no nosso treinamento semanal, que toda semana a gente se reúne aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, sempre para trazer um conteúdo para impulsionar o teu negócio, para fazer com que você saia de onde você está hoje, para elevar o nível do teu negócio. E eu quero saber de quem está aqui, quem ainda está com dúvida em embalagem, quem ainda não fechou o cardápio. Eu quero saber em que página vocês estão dessa ação aí pró-Páscoa. Vocês podem me contar sobre isso, gente? Como estão as ações? Escrevendo para mim aqui no chat, quem está aqui no Instagram, venha para o Zoom, porque tem slides, fica mais fácil de acompanhar a aula. E eu quero saber de vocês aí. Me contem também quem está aqui, tem muita gente que eu já conheço, tem gente aqui que eu não conheço, quero saber de onde que vocês falam, qual a cidade, como que está a campanha de vocês de Páscoa, se está indo bem, se já está no esquema, tudo no cronômetro aí, prontas para... Praticamente, se a gente pensar, passou o carnaval, a gente já tem que estar bem organizada aí para poder começar a se preparar, né, para lançamento, para fazer as ações de pré-venda, as ações na sequência. Renata, embalagens definidas, iniciou a produção para fotos. Ótimo, está num tempo maravilhoso, Renata. Não vai fazer Páscoa? Nossa, Natália, que pena, porque é uma oportunidade incrível realmente para criar um pico de venda. Ainda dá tempo, amiga, pensa nisso. Então, assim, hoje eu quis trazer um pouquinho esse assunto, por quê? Porque nos últimos dias aí, algumas pessoas no direct, ali no privado, ainda trazendo dúvidas sobre embalagens, ainda pensando sobre embalagens. Então, assim, eu quero trazer algumas coisas que eu fui observando dentro da minha experiência ao longo dos anos aí de muitas campanhas, muitas Páscoas, muitos Natais, inclusive muitas campanhas, e não só da minha experiência também, mas como vendo o resultado das minhas alunas. Quem acha aqui que embalagem é uma besteira? Que embalagem é algo que o produto vem em primeiro lugar e a embalagem depois. Estou me preparando. Quais ovos exatamente fazer para não inventar muito e comprar em excesso? Pois é, Carmen, eu te digo que eu acho que você não pode passar desse carnaval para você decidir isso, amiga, porque você vai, a embalagem vai sumir do mercado ou vai ficar mais cara. Por exemplo, até você fazer protótipo, fazer cardápio e tudo mais, pode ser que você lance atrasada. Então, você tem que correr com isso, tá? Ali a Natália no Instagram está falando que acabou de se mudar para Portugal. Tem uma aluna que mora em Portugal. Natália, quem sabe você troca figurinhas com ela, é interessante. Então vamos lá, vamos falar especificamente aqui das questões das embalagens. Então, assim, o que vocês acham qual é a principal função da embalagem? Será que é apenas apelo visual? O que vocês acham? Qual o palpite de vocês em relação à embalagem? Somente apelo visual? Ou tem algo para além disso? Quero uma aula interativa, conversando com vocês, senão não tem a menor graça. Gosto de conversar com vocês e entender a cabeça de vocês para a gente ir fazendo essa troca. Função principal da embalagem, será que é apenas o visual? Luziene, apelo afetivo.
Olha, Luziane, isso é uma coisa que você está trazendo para mim, bem subjetiva, porque não necessariamente que embalagem tem apelo afetivo. Silvia, cuidado, zelo pelo produto, complemento do produto, utilidade, apelo visual, acho que é o principal, mas também conservação e resistência. Isso daí, Tatiana, não adianta nada ter um troço lindo, mas que não vai conservar o produto, não vai ter resistência, ou seja, uma coisa tem que se encaixar na outra, né? Então, assim, no fundo, um pouquinho do que todo mundo colocou aqui é importante. A Andrea citou ali a questão da utilidade também, principalmente hoje em dia que a gente está muito, né, nessa pegada de que é necessário olhar para a sustentabilidade e tudo mais, essa questão da utilidade da embalagem também é algo bacana a ser pensado. Então, vamos aqui um pouquinho. O que eu gosto de considerar quando a gente fala de embalagem? A gente tem que pensar o seguinte: transporte do produto, e como a própria Tatiana mencionou ali, a questão da resistência, da questão da conservação do produto, né? Algo bem adequado. Outro ponto também, fácil manuseio. Não adianta você ter uma embalagem mirabolante aí, que é uma embalagem complicada. Quem aí já não passou pelo desprazer de receber, às vezes, um presente, uma encomenda que você vai para abrir e depois você precisa quase que de um machado, de uma picareta para você abrir o presente. Aí você, até você chegar no presente, você já está trabalhando na raiva ali, que o troço não, você não chega nele nunca. Alguém já passou por isso? Então, quer dizer, a coisa tem que ser fácil, fácil de manusear, fácil da pessoa abrir, né? E outro ponto que é muito importante e muitas vezes desconsiderado, comunicação dos diferenciais da sua marca. Ou seja, como você apresenta uma embalagem, ela também é uma forma de comunicar, é uma forma de você mandar uma mensagem para o teu cliente. E aí a gente passa uma mensagem de várias coisas. Alguém comentou aqui sobre a questão do afeto, sobre a questão também como é que qual foi outra palavra que eu achei interessante aqui que alguém colocou aqui? O cuidado, né, com o produto, o zelo. Então, essas coisas também são comunicadas através da sua embalagem. E isso aqui é muito importante a gente considerar. E uma coisa, é um dado, isso daqui é um dado de pesquisa, gente. 60% dos brasileiros, isso daqui eu vi num site lá, naquele site. Aí tem um site lá de mercado que eu gosto de ir, eu esqueci o nome lá. Depois eu pego a fonte aqui direitinho. E isso daqui eu acho que se a gente for pesquisar em nível mundial, as pessoas avaliam a embalagem, às vezes, como algo mais importante do que a própria marca ou até o próprio produto. Por quê? Porque gera impacto, porque gera aquela coisa assim daquele efeito uau no produto. Então, isso daqui é muito importante que a gente pense. E não necessariamente não estamos falando sobre embalagem de custo alto. Às vezes, uma embalagem de um custo baixinho, ela pode ser transformado em algo bem legal, bem encantador. Aqui eu trouxe um exemplo. Esse daqui é um produto meu da última Páscoa que eu fiz, tá? Já tem 5 anos isso. Isso daqui eu fiz esses biscoitos facílimos, só contornados. Dentro desse pote, é um pote PET, é um pote que foi baratíssimo. Eu apliquei a minha identidade visual, fiz uma etiqueta, laço bonitinho e eu vendi
horrores desse pote. Na época, acho que eu vendi mais de 200 desses potes aqui. Então, ou seja, quem está falando muito, né, de Páscoa com chocolate, falando do chocolate que está caro e tudo mais, veja bem, isso daqui, principalmente para quem faz biscoito, é um produto difícil de fazer? É um produto que já dá para começar a fazer agora? Sim. Então, é o tipo da coisa que você já pode adiantar super a tua Páscoa. Uma lucratividade bem grande. Olha, na época, isso daqui há 5 anos atrás, esse pote foi vendido a R$ 38. Não é um pote grande, um pote assim, talvez máximo de 12 centímetros de altura. Entendeu? Então, assim, essas coisas que vocês precisam pensar. Então, isso aqui é muito charmosinho. Isso daqui entraria facilmente como um produto de entrada. Entendeu? Esse é o tipo de produto que a pessoa vem e compra muito mais do que 5, às vezes 10, às vezes 15. Por quê? Porque ela vai dar de presente. Então, se ela vai dar de presente, ela precisa de algo charmoso, entendeu? Então, isso tudo é muito interessante a gente pensar quando a gente vai fazer as nossas escolhas em termos de cardápio e tudo mais, sabe? Questão da lucratividade, a questão de o apelo visual, ele é importantíssimo. E aqui eu quero trazer para vocês muitos erros que acontecem na hora de escolher embalagens. Quem nunca escolheu uma embalagem que ficou encalhada? Entendeu? Isso acontece muito, muito. Acho que todo mundo já passou pelo martírio de comprar uma embalagem errada, não é? Eu acho que faz parte do nosso histórico de vida comprar algo que foi errado. Então, assim, aqui, ó, eu quero trazer para vocês alguns pontos de vista, algumas coisas para vocês não errarem. E lógico que eu vou trazer aqui exemplos muito bonitos de produtos aqui, lógico que eu vou me exibir com as minhas alunas, lógico que eu vou trazer algumas coisas que eu gosto, por exemplo, do Ricardo, então coisas que eu vejo por aí que eu gosto, até para vocês terem ideias. Então, assim, uma coisa, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante, e às vezes as pessoas não pensam, não levar em conta o transporte dos produtos. Por quê? Vamos colocar, essa daqui é uma caixa tranquila, que qualquer sacola, né, com um fundo ali de seus 12 centímetros e tudo mais, acomoda esse tipo de produto. Agora, por exemplo, tem outros itens que são caixas maiores, caixas mais quadradas. Aí a pessoa não pensa que ela precisava providenciar uma sacola para acomodar aquela caixa, naquele formato, com aquele fundo. E aí, por exemplo, como que você entrega para a pessoa transportar aquele presente? Ah, não, leva aqui nessa sacola atravessada, não pode virar. E se a pessoa repassa isso para outra pessoa e a coisa não acontece e acaba que esse produto vira tudo, no final das contas, aquela embalagem está toda bagunçada na hora de entregar para a pessoa final, e é o nome de quem que queima? Quem transportou errado ou da confeiteira que está o nome ali de que fez aquele produto e aquele produto está todo bagunçado? Você entende que você tem que começar, quando você pensa nessa questão do transporte, você tem que pensar necessariamente também nessa jornada do cliente. Como que isso vai sair de dentro da tua casa para chegar até o destino final? Então, assim, pensar que, para além da embalagem, você tem que pensar também numa sacola de transporte é fundamental. Hoje no mercado a gente tem muitas alternativas, especialmente essas sacolas voltadas para delivery,
né? Elas têm o fundo mais largo. Existem outras marcas, por exemplo, como aquela Print. É Print? Não. Esqueci o nome. Acho que é Print, né? Então, ela também tem aquelas sacolas de fundo mais largo. Ai, Ju, você não tem dinheiro ainda para investir numa sacola personalizada para o meu negócio, mas você tem muita opção de usar sacolas até craft ou sacolas lisas que tem no mercado com fundo mais largo, com fundo maior. E você pode colocar ali mandar fazer confeccionar um carimbo, você pode colocar um laço, colocar uma tag bem feita. Então, você tem recursos para você melhorar essa experiência do cliente, para chegar lá e fazer uma entrega que tenha esse efeito que realmente, cara, que uau, sabe? Então, assim, comecem a pensar nisso daqui também. Quem aí, por acaso, ainda não pensou na sacola de transporte para o cliente? Ah, Ju, se conforme a quantidade de coisa que a pessoa compra de mim, está valendo caixa? Lógico que está valendo caixa. Por exemplo, vamos dizer que eu fiz essas caixinhas aqui, a pessoa me comprou 20 caixinhas dessa. Para mim é muito mais jogo, em vez de entregar um monte de sacola, eu pegar uma caixa grande, de repente de 40 por 40, e acomodar várias caixinhas e entregar isso para a pessoa. Tá tudo bem, entendeu? Que ela vai pegar isso daqui, vai entregar de presente, enfim. O que é importante é você pensar o seguinte: como que essa pessoa retira o que ela encomendou da minha casa e leva para a casa dela, sabe? Então, isso é muito importante vocês pensarem nesse aspecto. E isso que eu estou falando aqui, gente, ele vai para além da sua necessidade só de data comemorativa. Isso é para o teu ano todo. Isso aqui é muito importante você pensar. Outro ponto que é... Ixi, travou minha tela aqui, peraí. Aqui. Outro ponto que é muito importante, aqui, eu falei que eu ia me exibir com as minhas alunas, né? Eu vou me exibir com as minhas alunas. Essa daqui, da Tia Ateliê, da Renata, nem sei se a Renata está aí. Por exemplo, assim, olha que graça isso daqui. É uma caixa de madeira. Uma caixa de madeira onde ela teve o cuidado de aplicar uma plaquinha de acrílico para colocar a identificação do ateliê dela. Agora, olha o capricho desse laço, minhas amigas. Olha essa tag. Vocês estão vendo que aqui não precisou de uma estampa, de meter um coelho na estampa do negócio, tal, não sei o quê. Ela transformou uma caixa rústica de madeira em um presente lindíssimo, super elegante. Renata, se você puder dizer aí o que você tinha aí dentro dessa caixa, tá? Eu peguei só o visual ali, depois eu não vi. Mas entendeu? Então, mas, por exemplo, assim, um ponto que é importante, vou colocar uma tag, essa impressão, ela tem que estar muito bem feita. Eu não posso pegar e fazer isso numa impressão da minha impressora vagabunda aqui de casa. Isso daqui você vai lá, você manda numa gráfica rápida, você tem uma impressão de qualidade. Então, isso tudo são pequenos detalhes que geram valor naquilo que você está apresentando. Então, assim, um laço, senhoras, é um laço. Então, veja que apresentação chiquérrima, linda, super elegante e de algo básico, né? Então, assim, essas coisas são pequenos cuidados que vão trazendo essa percepção de maior valor no seu produto. Outro ponto aqui, que isso daqui é muito importante a gente pensar. Embalagens com dimensão bem diferente do produto. Então, veja bem aqui, ó. Essa embalagem aqui, ó, essa daqui é de outra aluna também.
Essa daqui é da Mirtes. Então, assim, a caixa tá bem. Olha aqui, ó. Ela teve o cuidado de colocar esses biscoitos aqui, mas justamente nesses espaços mais vazios, ela colocou pequenos biscoitinhos para ir preenchendo esse local. Para quê? Para que a coisa não fique dançando aqui. Ela esteja aqui bonitinha, tá? Agora, por exemplo, assim, ai, Jussi, mas na hora de entregar isso aqui vai balançar muito. Quem trabalha com biscoito? Gente, já pensou em colocar um pinguinho de glacê atrás de cada biscoito desse para segurar o biscoito no papel? Sabe? Isso não vai trazer prejuízo para o teu produto e vai ficar tudo arrumadinho, sabe? Então, às vezes, um pinguinho de glacê até no próprio fundo do papel em contato com a caixa, porque aí isso aqui não vai dançar. Então, assim, tudo isso é gerar a experiência do cliente. Outro ponto que é muito importante, interessante você observar, a altura da tua caixa. Entendeu? Essa aqui é uma caixa baixinha, eu acredito que é uma caixa que, se tiver 4 centímetros no máximo, né? No máximo. Mas tem umas caixas que são mais fundas, dos seus 5, 6, 7. Então, por exemplo, galera que trabalha com biscoito, resolva então, ou compra caixas mais baixas, ou faça o seguinte: faça outras camadas, pelo menos umas 2 camadas de biscoitos aqui, para que isso daqui suba para a superfície, para que não fique aquela coisa que recebeu e olha lá no final, sabe? Entendeu? Então, assim, tudo isso é importante. Nesse caso, a gente não coloca eles embalados em plástico, eles ficam bons. Jane, olha, eu vou te dizer uma coisa que é muito importante. Quem faz o teu biscoito é você. Você tem que ter essa resposta. Entendeu? Eu, por exemplo, a massa que eu sempre usei, eu não precisava disso. Entendeu? Por quê? Porque conforme entregava para a pessoa ali, já era confundo, não tinha essa questão de ter que estar embalado, tá? Então, assim, você tem que conhecer o teu produto, fazer testes, por isso fazer testes é importantíssimo, tal, entende? Vocês precisam conhecer a fundo aquilo que vocês estão oferecendo. Então, isso é muito importante. Então, assim, veja assim, o esmero dessas questões aqui outro ponto, aqui eu dei um exemplo de biscoito, mas, por exemplo, eu já vi caixas com brigadeiros, ou com fudges, ou com bombons e tudo mais, que colocam uma caixa, aí o berço fica sobrando ali um dedo, fica dançando dentro da caixa. Vocês já viram isso? Não fica bonito. Entendeu? Pô, você pega ali uma caixa direitinho, que o berço encaixa nessa caixa, visualmente, quando a pessoa abre, não é muito mais bonito, e até a questão da segurança dessa caixa, de não ficar dançando para segurar melhor o produto. Então, isso tudo vocês têm que analisar, essa questão da dimensão, para poder encaixar tudo bonitinho. Outro ponto aqui, não analisar o custo. Por quê? Porque o custo ele impacta no valor de venda final. Então, às vezes, você gasta muito numa embalagem sem agregar valor de fato. Aí o teu produto, vamos dizer assim, tem aquela embalagem, ela entra num custo muito alto do valor final, e você, no final das contas, está ganhando uma merreca. Então, pense em todas essas possibilidades. Esse produto aqui, por exemplo, é da Art Gift. Então, assim, são embalagens que ela tem lá que são bem competitivas, são embalagens com preço bacana e que você pode agregar e colocar várias coisas diferentes. Esse daqui eu não tinha lá, eu sei que é dela, mas ela não me falou quem foi a confeiteira que fez isso aqui, então eu não posso nem dar os créditos, né? Mas veja que charminho. Ah, tem até aqui, ó.
é pipoca, camis, popcorn. Agora que eu me toquei que tinha aqui. Então, por exemplo, tem uma etiqueta bem feito, amarrou com sisal, colocou um tecidinho. Então, isso tudo agrega valor e não é uma coisa que tem um alto impacto de preço, sabe? Então, ou seja, em termos de custo, fica num custo legal, mas agrega valor. Então, é isso que vocês têm que fazer e pensar na hora de construir as suas embalagens. Aqui eu trouxe um outro exemplo da Mirtes, né? Que isso daqui é muito importante. Tem muita gente que aí, por exemplo, assim, já descamba para um outro lado. Tem as que não pensam em nada da importância da embalagem e tem nas outras que apostam só que a embalagem vai ser uma garantia de sucesso. Será? Não. Entendeu? Então, assim, não acho que seja um problema aqui falar para vocês, porque eu acho que todo mundo entende que qualidade de produto é fundamental, mas é o tipo da coisa. Muita gente fala assim: ah, Jússi, uso chocolate nobre ou uso o chocolate fracionado? O chocolate nobre está muito caro, que não sei o quê. Eu te pergunto: vai mandar um coelho inteiro de chocolate para casa da criatura lá? Você daria um coelho de chocolate fracionado para o seu filho? Você acha que o teu cliente daria isso? Então, é o tipo da coisa, tá certo, tá errado? Não, não tem certo e não tem errado. Você tem que entender a tua clientela. No caso da Mirtz, isso não cola. Ela não tem como mandar um chocolate um coelhão de fracionado para o cliente dela. Tem que ser de chocolate nobre. Aqui, por exemplo, na minha casa, jamais vai comprar um produto inteiro de fracionado, entendeu? Uma coisa é você fazer uma camadinha para banhar uma casquinha para banhar um pãozinho de mel, você fazer, por exemplo, assim, estou fazendo um biscoitinho ali, vou molhar o biscoitinho, que vai ficar uma camadinha fininha. Mas pensa bem, para você usar para um chocolate maciço, para uma barra, para um coelho inteiro. Então, assim, qualidade é muito importante, gente. Analisem o público que vocês têm. Então, isso é o que eu volto a falar. Conhece bem o teu público. Teu público aceita chocolate fracionado? Ah, meu público não está nem aí. O que eu colocar está levando. Então, ok. Mas se não é o caso, não bobeie em apostar somente numa embalagem e abrir mão da qualidade dos produtos, independente se o chocolate está caro ou não está caro. As pessoas que consomem sabem disso, estão acompanhando o mercado. Então, tudo aumentou. Por que você não vai aumentar? Então, começa a avaliar isso daí também, tá? Outro ponto muito importante, eu já tinha até falado um pouquinho aqui no começo, embalagem frágil ou difícil de abrir. Isso daqui eu trouxe até um exemplo aqui, ó, da Fildoro, que é outra aluna. Por exemplo, ela tem um bolo que ela faz para Páscoa. Então, olha que embalagem bonita, uma embalagem simples, tirou esse laço, a pessoa abre com facilidade. Então, assim, tem uma base para estruturar, para levar. Então, pensem muito bem nisso, nessa questão das embalagens frágeis e difíceis de abrir. Por exemplo, assim, sabe, essas caixas molengas. Ai, vou comprar uma caixa baratinha aqui para o meu ovo de colher, por exemplo. Porra, tu pega um ovo de colher, que conforme o peso, 300, 400, 500 gramas. Pô, uma caixa craft daquelas vagabunda que não sustenta o peso. Sabe, você perde o valor na hora de entregar o produto para o teu cliente. E você sabe que aquilo está frágil, você sabe que aquilo pode dar ruim. Então, você tem que ter esse cuidado. Ai, Jússi, mas na minha cidade eu não tenho embalagem para comprar,
tem que ser tudo pela internet. Por isso que a gente precisa se programar com antecedência e, se for o caso, até comprar algo só para a gente testar, fazer o nosso protótipo. Para quê? Para que a gente não tenha problema futuro, a gente não tenha surpresa quando chegar lá e comprar 100, comprar 200 num troço que dá errado. Entendeu? Tamanho de caixa. Ah, Júcia, eu não tenho certeza do tamanho de caixa. Você sabe o que eu fazia? Eu chegava a pegar uma caixa que eu tinha, por exemplo, assim, eu olhava na internet, caixa lá, tamanho tal por tal. Eu pegava aqui, ó, em papelão que eu arrumava, eu reproduzia uma caixinha naquela medida, só para eu ajeitar meus produtos ali, para eu ver se aquilo realmente se encaixava para o que eu precisava. E depois eu fazia o meu pedido. Eu acredito que muitas de vocês já devem ter feito isso, né? De simular uma embalagem ali antes de pedir, ou ir numa loja local e comprar uma, até que não tem uma estampa nada a ver, alguma coisa, mas para você ver o tamanho, para você poder fazer o pedido. Entendeu? Então a gente precisa ter certeza desses materiais, se a gente não conhece tudo, para poder fazer isso. E esse arremate para a entrega do cliente tem que ser pontuado, tem que olhar com muita clareza. Outro ponto, pensar na embalagem antes do produto. Esse daqui é uma embalagem que eu achei muito interessante, que eu vi na Art Gift, esse baldinho cônico aí, gente, ele é bem interessante, que a base dele é menor e aqui em cima ele fica mais larguinho. E então, por exemplo, assim, eu olhei esse baldinho, nossa, que balde legal, tal, não sei o quê. Vou lá e compro, sei lá, trocentos desse balde. Aí chega, eu não sei nem o que eu vou colocar nesse balde. Tem muita gente que faz esse tipo de coisa? Sim. Só que é aquela coisa, eu não recomendo isso para quem ainda não tem experiência de produção, para quem ainda não tem experiências de datas comemorativas. Tem confeiteira que já está mais velha, já tem mais jogo de cintura nessas campanhas, que sim, elas podem fazer esse tipo de compra. Às vezes, achei essa embalagem bacana, vou comprar e depois eu decido o que eu vou colocar aí dentro. Mas por quê? Porque elas têm essa capacidade de a segurança, né? De saber que ela pode ter um produto ali, que ela vai desenvolver, que ela pode colocar ali. Mas a quem ainda não está seguro sobre os seus produtos, eu acho muito arriscado fazer esse tipo de coisa, de sair comprando antes de nem saber o que vai colocar lá dentro. Porque aí corre aquele risco da questão das embalagens encalhadas. Apesar da embalagem ser uma embalagem bem bacana, chega na hora, você trava, você não sabe o que vai fazer, e na correria se larga para lá. E o que acontece? Uma embalagem parada é o quê? Dinheiro parado. Então, você não pode arriscar isso daí se você ainda não tem experiência. Então, assim, o que a gente precisa entender aqui? Esse último item aí, parece que é doideira, mas é uma coisa que é muito importante. As pessoas acabam não testando os produtos com antecedência, sabe? Pensa lá, não, eu vou colocar tal coisa lá dentro, mas ela nem testou o produto. É um erro muito grande, às vezes, você querer. Eu acho que é válido a inovação, você trazer produtos legais, novos, mas tem o tempo para testar esse produto. Até porque você precisa testar, você precisa ver tempo, você precisa precificar. Então, isso tudo é muito importante. E tem muita gente que não testa. Vai no oba-oba de chegar e não vou decidir agora e vai ser isso, e nem testou. Então, assim, vocês aqui, que estão aqui,
são profissionais que realmente estão comprometidas com resultados, fazer boas campanhas, entregar diferencial para o cliente de vocês, ter controle absoluto da gestão de custos, agir como uma empresária de fato. Então, não existe essa de não testar produto. Então, isso é muito importante que vocês tenham essa clareza na cabeça, né? E o que que acontece? Eu já vi isso aqui muito acontecer. Às vezes vai chegar no dia de fotografar e a pessoa resolve fazer tipo de um dia antes, resolve, às vezes aí o troço não dá certo. Então, não deixem isso para o dia que você vai fazer mesmo. Os protótipos, gente, como são itens, alguns itens que você não precisa fazer, às vezes, exatamente no dia, até porque não vai ter consumo disso, né? É item para fotografar. Então, assim, vai fazendo com antecedência, já vai produzindo, já vai separando. Isso daqui é muito importante você pensar nisso, sabe? É, hoje, por exemplo, quando a gente iniciou a aula, eu acho que foi até a Renata que falou, que, por exemplo, já está produzindo os protótipos, porque já tem data marcada para fotografar. Não é, então, assim, às vezes, no dia anterior à produção, que ela vai fazer esses produtos. Porque se todo dia, dentro da produção dela, ela for conseguindo encaixar um ou outro produto, ela tem margem de que, de repente, tal coisa, na hora dela colocar na embalagem, ou durante vai fazer o produto, ela veja, pô, isso daqui não está muito legal. Ela tem tempo de ajustar esse produto, pedir opinião, a gente trocar ideia ali. Não, Ju, eu vou. Com ela mesma aconteceu muito isso no Natal, né, Renata? Tipo assim, na hora de finalizar uma embalagem, uma coisa, isso daqui não tô achando que tá legal, vamos ajustar, vamos colocar aqui. Então, ou seja, a gente tem tempo de ir acertando, pegando sugestão, não, coloca assim, muda aqui. Por quê? Um dia antes que você recebe, bota lá para você fotografar, e se você resolve fazer tudo, a chance de frustração e dar ruim nesse processo é muito grande. Entendeu? Então, assim, e é como a Renata falou, eu odeio seguir com coisas que não estou 100% contente. Exatamente. E muitas de vocês, eu sei que às vezes, por falta dessa organização, desse planejamento, às vezes acaba colocando coisas para vender onde vocês não estão 100% seguras. E você sabe o que que acontece quando você não está 100% segura e contente com aquilo que você está vendendo? Você não consegue vender. Quem aí já se sentiu assim, que aquela sensação que você não se sente nem à vontade de oferecer algo? Por quê? Porque você não abraçou aquilo. Você não está 100% tipo assim, cara, era isso mesmo que eu queria fazer. Isso não dá uma brecada na gente na hora de oferecer? Entendeu? Você olha para aquilo, puxa, não é isso. E aí acaba, né? Então, assim, façam isso com antecedência. Ó, a Keila falou, acontecia muito comigo. Se acontecia é porque é passado, né, Keila? Espero que você esteja em outro patamar aí, outro nível. Então, isso daí é muito importante vocês ajustarem, tá? Consigam fazer com antecedência para acabar não se frustrando. Então, nesse ponto aí, eu vou insistir nessa tríade que você precisa olhar complexidade, ou analisar, isso aqui está difícil de abrir, isso aqui está complicado, tal. A questão de validade, conservação do produto, como que está isso daqui, né? Que é muito importante. Acho que foi Tati que colocou aqui a resistência, como que vai segurar, conservar o produto. E isso está ligado diretamente a essa questão da validade. Lucratividade, estou olhando para o custo dessa embalagem, estou olhando para o custo do meu produto.
sabe? Não estou ultrapassando os limites aqui. Aqui tem essa foto aqui de Maria aqui, eu até botei aqui, ó. Esse brownie aqui é uma ótima opção, entendeu? O brownie é uma opção muito boa de alternativa para quem quer sair só dessa parte do ovo, entendeu? Caixas de presente com brownie bem elaborado, o brownie bites, por exemplo, naquele, vamos colocar naquele baldinho ali transparente da Art Gift. Pô, um negócio super legal para você colocar brownie bites, mini pãozinho de mel, ou pãozinho de mel, né, em cubinhos, banhadinho ali no chocolate. Então, são alternativas que vocês fogem dessa seara do só ovo de Páscoa, mas também ter esse tipo de embalagem charmosinha que vai dar essa bossa no teu produto e te ajuda a vender com volume, que é isso que a gente quer, né? Então, assim, pensem nesse aspecto quando vocês forem montar aí todos os seus produtos. Alguma dúvida, gente, até aqui? Vocês podem me falar aí, para a gente ir tirando, dirimindo as dúvidas de vocês. Que isso é importante. E outro ponto que é muito importante, que eu falo sempre: cliente no centro. O que é cliente no centro? Parem de fazer coisas que estão só na cabeça de vocês. Você tem que se perguntar o seguinte: eu sou o perfil de consumidor que eu gostaria de vender? Responda aqui no chat. Gente, nem sempre a gente é o que seria o nosso público ideal. Entendeu? Então, assim, isso que você tem que pensar o seguinte: não é sobre você, é sobre o que esse cliente espera, o que esse cliente vai comprar, qual é o perfil consumidor desse cliente. E uma coisa que eu quero falar para vocês: a gente está ouvindo muito como sempre, né? É aquela velha história. Chegou no Natal, ai, porque no Natal não vendeu nada, ai, porque o Natal isso, porque o Natal aquele outro. Tá, e como é que você explica que aqui mesmo, dentro desse grupo de pessoas aqui, eu tenho gente que vendeu 60 mil, tenho gente que vendeu 100 mil no Natal. Isso é ruim? Ou será que elas são certeiras em saber muito bem quem é o cliente delas e escolher os produtos certos para vender o cliente dela? Então, assim, muito cuidado com o que se fala em grupos, muito cuidado com o que se fala, inclusive dentro dos núcleos onde você frequenta. Foque no perfil do teu cliente. É igual uma aluna minha, começo semana passada, ela comentou isso comigo. Ela falou assim: ah, Júcia, um monte de gente falando assim, ai, porque esse é, é a Páscoa da lembrancinha, porque é a Páscoa da lembrancinha. Como ela mesma disse, o cliente dela nunca foi de lembrancinha. O perfil do cliente dela nunca foi assim. E ela não vai mudar. Ela vai fazer produtos, sim, com valor agregado. Por quê? Porque ela está muito ciente do perfil do cliente dela. Então, eu digo uma coisa para vocês: essa insegurança dos produtos que serão ofertados, ela reside muito mais não de momento econômico. Ah, momento econômico tem sim impacto, sim, como a alta do chocolate, é você ajustar uma precificação e tudo mais. Agora, tem muito a ver com o não saber quem é o seu cliente. Não saber para quem eu quero vender. Não saber como eu preparar a minha comunicação para eu atingir determinado público. Esse é o pior problema, é o maior problema.
de muitas confeiteiras que acabam com resultados muito baixos, sabe? É justamente isso. Muitas vezes chega num platô, até de faturamento, já vende, já está num platô ali de faturamento, mas o que que acontece? Ela não avança. Não avança por quê? Não avança porque não está focada no posicionamento correto, nessa clareza de para quem quer falar, esse ajuste de peitar, de saber quem é o cliente, de não ter um mix de produtos correto que vai atender esse público. Por quê? Porque está tudo desalinhado. Como que você, se você não tem clareza para quem você quer vender, o que que você, como você vai ter clareza do que ofertar? Então essas coisas estão todas interligadas. E o que que isso tudo tem a ver com a embalagem, Justo? Tem tudo a ver. Por quê? Porque é baseado nessa informação que você define tudo isso, o estilo de embalagem que você vai vender. Vocês concordam comigo? Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu tenho alunas que jamais ela poderia usar uma caixa craft. Por quê? Porque o cliente dela não vai comprar, vai baixar a percepção de valor do produto que ela está oferecendo para o público que ela oferece. Mas, de repente, para uma outra pessoa, a Caixa Craft atenda por conta do público que ela atende. Então, é uma outra faixa de preço, é um outro tipo de cliente. E como eu falo sempre, não tem certo, não tem errado. São as escolhas que você faz para você. Quanto mais baixo o valor dos seus produtos, você vai saber que você vai, para conseguir um faturamento X, você vai ter que ralar para um caramba, você vai ter que fazer muito. Agora, à medida que você passa a agregar mais valor de um produto, o impacto, ou vamos colocar assim, o teu lucro, ele é muito maior. Por quê? Porque você está entregando valor percebido. A tua margem de lucro não está focada na parte de custo, mas sim da percepção de valor. Que aí, minha amiga, é o céu, é o limite. Vamos dar um exemplo aqui, eu fiz o post dessa semana. Alguém leu o post que eu fiz ali sobre a Tânia Bulhões? Vamos pegar um exemplo bem práticozinho mesmo sobre essa questão, que ficou muito claro. Isso daí. Estão descendo a lenha na mulher. A mulher para de vender? De jeito nenhum. Quanto que custa uma xícara dessa daqui? Dessa coleção aqui, eu nem sei. Mas a xícara da polêmica custa R$ 210. Se a gente for hoje numa Camicado da vida, a gente compra uma xícara legal, bacana, por uns R$ 25, talvez. Uma xícara mais carinha, uns R$ 25, correto? Mas a Tânia vende xícaras de 210, tem jogos ali de sei lá quanto. Enfim, a questão toda, será que ela está vendendo uma louça, né? Uma louça branca pintada? Não, ela está vendendo a marca dela, ela está vendendo a experiência dela. Esse jogo de xícaras aqui mesmo, gente, isso daqui foi um presente das minhas alunas. Isso daqui é Tânia Bulhões. Teve um aniversário que elas me deram de presente de aniversário. É um jogo de 4 xícaras. Então, por exemplo, veio pelo correio. Mas você precisa de ver como que isso aqui chegou. É uma caixa que está acomodada, uma caixa em formato de favo. A caixa está toda desenhada em favo. A seda que protege a louça. O cheiro quando você abre aquela caixa maravilhosa, mesmo vindo pelo correio, vem com as sacolas, tudo direitinho, cartão, tal, não sei o que, não sei o que. Entendam
que não é sobre a louça custar R$ 210, é sobre todo esse entorno que comunica. Ai, Jussi, mas aí foi esse escândalo da mulher, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês muito séria. Quem tá balangando beiço na internet, falando, metendo o pau nela, não é cliente dela. Quem tá horrorizado com as coisas, não é cliente dela. Ela deixou de vender por isso? Não. A loja continua no maior fluxo. Foi lá, beleza, tá? Deu BO com essa daqui, tô tirando de linha, não vai fazer mais, mas por conta disso, pelo fato de não fazer mais, a louça esgotou na loja, que virou uma febre de todo mundo comprando. E quem é esse todo mundo? É quem tem dinheiro para ir lá pagar. Não é cliente da Camicado. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente tem clareza daquilo que a gente está, para quem a gente está vendendo, a gente faz o produto. E o nosso preço também é para quem é esse público. E eu vou oferecer o quê? Experiência. Eu não vou vender uma xícara. Eu vou vender uma Tânia Bulhões. É marca. E tudo que está no entorno, toda a comunicação, ache errado ou não ache, a questão toda é essa. Ai, porque ela não produzia louça. Gente, quem vai ter uma fábrica? Hoje ela vai ter. Mas quem que começa já com uma fábrica? É o pessoal que quebra. Entendeu? Lá em Blumenau mesmo, a Strauss, quebrada. Por quê? Porque não aguenta uma fábrica, não aguenta. E aí vem o cristal de fora, que produz muito mais, alavanca, a galera vai, mete a marca. Está errado? Não está. É a lei do comércio, é assim que funciona. A mesma coisa com vocês. Vocês precisam fazer todo o chocolate que vocês vão vender na Páscoa? Não, terceiriza. Compra a casca pronta, compra o dragê pronto. Está errado? Não, não está errado. Você está agindo como uma empresária de fato. E não aquela fulana que vai se quebrar numa cozinha para fazer tudo. E chega, bate no teto, por quê? Porque não tem braço. E aí entra a tua expertise de escolher boas embalagens, onde você vai colocar a comunicação da sua marca para vender muito bem esses produtos. E essa clareza quem te dá é isso aqui. Quando você tem a clareza do cliente no centro. Ficou claro isso, gente? Eu sei que para muitas pessoas isso ainda gera uma baita de uma confusão e para muita confeiteira, muito preciosismo. Tem gente às vezes que recebe proposta de alguém chegar lá e comprar o produto dela. Ai, mas não vai colocar minha marca. Fia, o comércio não funciona assim, entendeu? O jogo do dinheiro não começa assim. Cara, eu quero vender de quilo. Tu quer quantos quilos aqui? Você faz o que você quiser com o meu produto, embala do teu jeito, mete no saco que você quiser. Eu quero é vender. Sabe? Entendeu? Desapega. Eu tenho clientes, inclusive, que têm linhas somente para vender para empresa, para outras empresas que vão ensacar, que vão vender, vão colocar nos seus produtos finais. Ela está preocupada que o nome dela está lá? Está nada. Ela está preocupada com o dinheiro que entra no bolso dela, para a empresa dela, para gerar o fluxo de caixa dela. Isso é ser empresária. Às vezes, quando a gente está no começo, a gente se apega nessas coisas. Alguém aí é pegadinha ainda nisso? Entendeu? Agora, quando você passa
a ter essa visão de empresária de fato, você desapega desse tipo de coisa, da mesma forma que você vende para fornecer, você também compra para você poder abastecer a tua clientela com produtos que você não precisa ter expertise de produzir e vai fazer. E aí você vai fazer o quê? A tua comunicação através da sua embalagem, agregando valor para o teu cliente. A tua comunicação, a tua ativação de marca vai ser através da sua embalagem. Portanto, quem acha que embalagem é bobagem é porque não está pensando no negócio de forma estratégica. Então, abram o olho e repensem como que vocês estão vendo o negócio de vocês. Tá certo? Então, só fechando essa questão, é isso daqui, ó. O produto vai ter que sempre estar alinhado ao cliente. Essa é a premissa básica. É isso que faz você vender. É isso que gera volume, isso que gera uma Páscoa muito boa ou a tua venda do ano inteiro. Então, tenha muita clareza em relação a isso, correto? Então, resumindo, vamos lá. O que é importante? Pensar no transporte do produto, algo de fácil manuseio e fácil de abrir, embalagem que tenha apelo de venda, avaliar o custo-benefício, que nem sempre o caro vai ser a melhor opção, definir os produtos antes da embalagem e não abrir mão de testar esses produtos antes de ir lá chegar e fazer uma encomenda gigante e depois ficar com a embalagem encalhada, ou seja, um dinheiro empatado que vai fazer falta dentro do fluxo da estratégia do teu negócio. Então, isso aqui é muito importante, é um resuminho do que a gente viu hoje. Entendeu? Então, assim, isso daqui, gente, é bem importante. E antes de entrar aqui para tirar as dúvidas, eu quero deixar um recado aqui para vocês. É o seguinte: todos os meses a gente seleciona algumas pessoas para a sessão de direcionamento individual. O que é uma sessão de direcionamento, Jus? A sessão de direcionamento é o seguinte: é um formulário que as pessoas preenchem e a gente vai analisar o nível de negócio que essas pessoas estão e a gente seleciona essas pessoas todos os meses para a gente fazer uma sessão de direcionamento. Nessa sessão de direcionamento, a gente dá um overview ali do negócios, orientações, e lógico, né, gente, dentro disso, a gente vai mostrar, inclusive, quais seriam as soluções melhores aqui da nossa empresa, da business, para aplicar o negócio das pessoas. Então, assim, é só encontro para vender os negócios para a gente? Não, a gente faz, de fato, essa seleção, vai dar um direcionamento do teu negócio, do que a gente está vendo em relação a isso, né? Os pontos de melhoria, e lógico que no final eu vou mostrar como que eu poderia ajudar essas pessoas. Então, assim, vamos dizer assim, é um toma lá da cá, né? Então, quem quiser se candidatar a essa sessão de direcionamento, gente, o QR Code está aqui, aponta a câmera para esse QR Code. A Ju também vai colocar aqui no chat esse. Ai, como é que é o nome? O link. Quem está aqui no Instagram e quiser participar, concorrer a essa sessão de direcionamento, se digitar, eu acho que qual palavra-chave que está o formulário? Pode digitar colmeia aqui no chat do Instagram, que vai para o formulário, tá? Colmeia sem acento, tá, gente? Colmeia não tem pela nova revisão ortográfica, colmeia não tem acento, tá? Então, vocês podem... E eu vou fechar aqui agora essa tela que eu quero
tirar dúvidas de vocês. Deixa eu encerrar essa gravação para não ficar muito longa. Depois essa gravação vai para as alunas do Mel e da Colmeia, né? Mas vamos encerrar aqui.